Estamos aí para mais um momento exclusivo do KaiCast, onde você vai aprender muito. Então se ligue em cada detalhe. Gente, eu falo sempre, as pessoas tropeçam em pedrinhas, não tropeçam em montanha. Então, dependendo do seu interesse, aqui você vai encontrar a solução para o problema que você está vivendo exatamente agora, né? Eu e a Vivi vamos conduzir a convidados maravilhosos que vai trazer a solução que você está esperando, não é mesmo, Vivi? Exatamente, nesse nosso 6º episódio, a gente tem um tema muito pertinente aos empresários. A gente vai falar dos erros silenciosos que drenam a sua empresa. Se o seu lucro está sendo drenado, essas pessoas aqui podem trazer a solução hoje para você. Então, fica ligado. Então, os nossos convidados mais que especiais que estão aqui hoje, nós temos o Gilmarques Rodrigues Satélites, que ele é especialista em direito trabalhista e empresarial. Seja bem-vindo, Gilmarques. Obrigado, Viviane. Temos também o Dorival Visaco Neto, pronunciei correto? Correto. Ele que é especialista em finanças e gestão empresarial. Exato. E temos aqui a nossa querida, a Débora Amaral, que ela é especialista em gestão de pessoas e recrutamento estratégico. Seja bem-vindo, Débora. Bom, vamos começar então. Você já quer mandar uma pergunta aí? Cara, vamos começar com a expertise de cada um. Não, é coisa simples. Aqui nós todos aqui estamos em busca do sucesso, né? Claro. E saber onde erramos é a melhor dica para a gente acertar. Sim. Então vamos começar com o Dorival aqui. Vamos lá. Dentro da sua área, quais os maiores erros que o empresário comete? Sidney, gestão. Normalmente o problema está em não se olhar os números da empresa, não se validar. O que a gente encontra muito no mercado é só se olhando para o operacional. A cada momento ele está olhando para o operacional da empresa dele, ele não valida os números dele, ele não olha para os números. E isso vai se intensificando à medida em que a empresa cresce. Tá? Então, assim, o problema hoje que eu posso te dizer que existe mesmo é gestão. E essa gestão não está focada em precificação, em verificação de operacional, em verificação de números, em indicadores chaves da própria empresa. Então, o que eu posso te dizer, o problema está na gestão. Porque a empresa ela foi feita para dar lucro. E se você abre um CNPJ hoje para ter lucro e não olha para os seus números, como é que você vai querer ter lucro? Você tem que olhar, não é só operacional, entendeu? Então, para mim, o problema hoje está focado extremamente na gestão do negócio, tá? Gilmarques. Sim. Qual que são os maiores problemas que você vê que prejudicam o empresário na área do direito? Se você pudesse sinalizar aí, ó, cuidado com isso, 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 o que você falaria para o empresário? Hoje dos grandes gargalos para o empresário são as ações trabalhistas. Hoje, a ação trabalhista é um problema muito sério e o empresário precisa tomar muito cuidado na contratação, na gestão e no monitoramento desses empregados. Porque uma ação trabalhista tem a possibilidade de quebrar uma empresa. Isso é muito grave, porque quando o empresário ele senta à mesa na Justiça do Trabalho, ele é qualificado como uma empresa de grande porte. Muitas vezes aquele empresário está ali batalhando para conseguir manter seu negócio ativo. E na Justiça do Trabalho, em razão dessa visão protecionista, a empresa muitas vezes que trabalha de maneira correta, mas tem falha na gestão, acaba tendo dificuldade para provar que vinha trabalhando e respeitando o direito do empregado. E você, Débora? Se você pudesse listar aí os principais erros, quais seriam? Eu acho que o principal erro é o erro na contratação, né? Uma contratação mal feita, ela é um risco gigantesco financeiro e na saúde da sua empresa, né? Então, a gente pode gerar, tem vários impactos uma contratação mal feita. Desde o impacto operacional, que é queda de produtividade, que é uma baixa na cultura da sua empresa, então dá uma dificultada no teu clima. A gente tem um impacto financeiro, que contratar e demitir é muito caro. A gente tem impacto estratégico, que você pode perder um cliente bom, você pode mexer com a reputação da sua empresa se você não fizer uma contratação bacana. Então, eu acho que a contratação mal feita é a principal ameaça invisível que a empresa pode ter quando a gente fala de gestão de pessoas.
top. E como é que é uma contratação mal feita? Explica para os empresários o que é uma contratação mal feita. A contratação mal feita é contratar um profissional que não está alinhado ao seu propósito, aos seus objetivos e ao que a sua empresa precisa como necessidade, tá? Então, se a sua empresa precisa, para contratar certo, ela precisa entender o que ela precisa, qual que é a necessidade real, técnica que ela precisa, e encontrar um profissional que esteja alinhado tanto culturalmente com a sua empresa, quanto estrategicamente. Então, ele tem que ter conhecimento técnico, sim, mas ele tem que ter um comportamental que ande de encontro com o que a sua empresa busca. Então, se não tiver alinhado o técnico e o comportamental, provavelmente vai ser uma contratação mal feita. Legal, legal. E para contratar bem feito? Para contratar bem feito, a gente tem que fazer esse casamento aí, né? O que nós somos especialistas em fazer é entender qual é a necessidade da empresa e fazer um recrutamento de uma forma muito criteriosa, tá? Primeiro entendendo e traçando junto com o empresário qual que é a necessidade da empresa dele, entender se é realmente aquilo que ele precisa. Depois disso, a gente vai trazer os candidatos bem equalizados com relação às soft skills e às hard skills, né? Soft skills são os comportamentos, então a comunicação, a liderança, tudo que a gente pode dizer de comportamento, e hard skills são os conhecimentos técnicos, é o diploma, é o nível de inglês, né? Então a gente tem que alinhar, atrelar essas duas importantes softs, né? Que é o skill e o soft skill e o hard skill, e aí a gente traz também a cultura da sua empresa, porque a cultura da sua empresa é super importante no processo de contratação. Top. Legal. Legal isso daí. Eu queria fazer uma pergunta para o Gil Marques, porque ele falou da importância, né, do empresário estar ligado nessas questões trabalhistas. Mas, assim, existe um jeito de prevenir isso antes que aconteça? Existe sim. O empresário precisa estar bem alinhado com a sua assessoria jurídica, entender quais as causas que acarreta mais demanda na Justiça do Trabalho e adequar a sua gestão. Muitas vezes, por exemplo, o empresário tem uma pessoa no cargo de chefia que não representa os valores da empresa. E aquele chefe pode causar problema de assédio moral, assédio sexual, e tudo isso vai cair no bolso do empresário. Todo esse prejuízo vai para o bolso do empresário. Então, o empresário precisa estar atento a, por exemplo, essas questões. Colocar pessoas certas nos cargos certos. A questão do adicional de salubridade, por exemplo, são exemplos que eu estou mencionando aqui, que às vezes o empresário compra lá a luva, compra o capacete, compra o EPI, mas ele não registra a entrega desse equipamento. Ele não dá orientação para o empregado usar de maneira adequada, usar de maneira correta. E muitas vezes resulta em acidente ou, quando é acionado judicialmente, o empresário não consegue comprovar a entrega, o fornecimento daquele EPI. Não comprova que treinou aquele empregado. Consequentemente, ele não consegue fazer a prova na justiça e acaba sendo condenado. Então, esses são alguns dos exemplos que eu estou mencionando para você, mas existem outros. Por exemplo, a questão das horas extras. Às vezes o empresário não se preocupa de registrar, de monitorar a entrada e saída do empregado. Alguns empresários, inclusive, que a gente já atendeu, às vezes cria uma relação de amizade com o subordinado. É normal essa relação, mas você tem que ter essa cautela de começar, mesmo sendo amigo, você começar a fazer o seu papel de patrão, de gestor, de empresário. Porque a Justiça do Trabalho vai te cobrar isso lá quando você senta à mesa da audiência. Muito interessante isso, porque eu acredito que até uma simples tarefa que não faz parte da função dele entra como desvio de função e pode causar um processo também, né? Também. Às vezes o empresário, para sobreviver, né, no mundo dos negócios, porque não é tão fácil, ele às vezes acaba, contrata um ajudante de produção, coloca ele para ser operador de empilhadeira. Contrata um ajudante de caminhão e coloca ele para dirigir caminhão, né? E algumas dessas atividades exigem qualificação, porque a lei exige, por exemplo, um operador de empilhadeira, ele tem que receber o treinamento lá de acordo com a NR11.
o motorista de caminhão, por óbvio, ele tem que ser habilitado para aquela categoria de carga. Às vezes tem cargas especiais, exige treinamento especial. E aí o empresário, né, para tentar economizar um pouquinho, para conseguir sobreviver, acaba burlando essas regras básicas. E às vezes o ajudante de produção causa um acidente com a empilhadeira, às vezes o motorista de carga perigosa não tem a habilitação adequada, causa um prejuízo. E são prejuízos que às vezes a empresa não está preparada para suportar. Às vezes a empresa não tem um seguro, às vezes a empresa não tem uma reserva para suportar isso. Muitas empresas acabam quebrando, porque quando isso deságua lá numa ação judicial, o peso é muito grande e o empresário não suporta. Leva à falência, né? Exatamente. O Dorival, ele trabalha na parte de gestão, ele falou assim que a gestão é o gargalo, né? Isso. O que seria? Por exemplo, dá um exemplo, assim, eu entrei nessa empresa e eu vi isso daqui lá, que se ele não mexer com aquilo, a empresa vai falir em um mês a empresa quebra, um exemplo, né? Legal. Vamos ser exagerados. Eu não vou conseguir te dar um exemplo assim, porque a gente entra para recuperar, né? Mas, Vivi, o que eu posso te dar de exemplo de gestão ruim foi um caso de uma empresa que eu até relatei há pouco tempo num vídeo numa rede social minha. A gente conversou com um empresário e o empresário relatou para a gente que ele estava tendo prejuízo, por volta de 16 meses tendo prejuízo já na empresa dele, algo em torno de R$400 mil. E ele, por sorte, por ser bem relacionado lá fora do país, ele tinha uma linha de crédito, ele tomava valores lá fora e conseguia vir segurando o negócio, fazendo funcionar. E aí a gente falou, tá bom, ok, nossa metodologia para entrar e fazer uma avaliação, entender, então vamos fazer uma reunião, chama o seu contador, vamos bater um papo e entender o que está acontecendo, né? E aí, no meio dessa conversa, a gente falando com o contador falou pra gente que eles estavam no lucro presumido. Agora, se sabe o que eu estou falando, acho que todo mundo aqui deve saber o que eu estou falando. Se você está tendo prejuízo hoje na sua empresa, cara, sua carga tributária vai lá embaixo, porque você não tem que pagar sobre um lucro que não existe na sua empresa. E o que acontecia com esse empresário? Ele estava pagando lucro presumido e faturando 3 milhões por mês. Então ele pagava em cima do faturamento dele. Isso é um erro de gestão. A gente falou, contador, por que você está fazendo isso? Você tem que informar. Cara, é muito complicado, porque tem a parte documental. A gente conversou com o empresário. Empresário, você não tem documento, você está desorganizado, porque o lucro real exige, sim, uma demanda documental muito maior do que o lucro presumido. O lucro presumido, o fisco não olha exatamente suas despesas, porque o foco dele está no faturamento. Quando a gente falou com o empresário falou que não. Documentação regular, sistema funcionando, tudo funcionando. Simplesmente o contador não mudou o enquadramento do empresário. E aí você fala para mim que isso não é um problema de gestão, então, assim, foi uma falta de conhecimento do empresário de que ele poderia ter feito essa manobra e uma falta de, não sei nem o que te dizer, do contador de avisar o empresário que ele estava seguindo pelo caminho errado. Então é um dos exemplos que eu posso te dar que são gritantes hoje. Eram 400 mil por mês. 400 pau e 400 pau o cara estava tomando assim. Ele estava tendo 400 de prejuízo, tá? Então ele estava tomando. Existiam, lógico, outras demandas dentro da empresa, porque só o imposto não ia dar esse prejuízo. Mas a gente está falando que alguma coisa próxima de 150 mil era prejuízo de imposto, que ele estava tendo que pagar. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, o empresário, quando você define, eu vou ser empresário, ele tem que se municiar de várias questões. Tanto é que dentro do CAI a gente tem uma análise 360 que a gente fala de 8 pilares essenciais, que vai contabilidade, jurídico, financeiro, recursos humanos, enfim. O empresário tem que, no mínimo, ter noção disso. Exato. Eu não digo que ele tem que ir para a operação, contrata a Débora se ele precisa de contratar colaboradores, contrato jurídico, contrato financeiro, mas ele precisa ter noção. Da mesma maneira que ele pega toda a parte contábil e transfere para um contador que ele nem conhece, nem sabe de onde veio. Ele simplesmente contrata um contador como sendo um mal necessário. E eu sempre falo o seguinte, cara, dentro dos profissionais que você tem na sua empresa, um bom contador e um bom advogado é o pilar para você navegar. E normalmente, primeiro, eu não contrato um jurídico porque eu acho que eu não preciso. Mas o preventivo é muito melhor do que o remediável.
E o contador também, ele não investe num bom contador porque ele acha que contador é um mal necessário. E aí tem problema e não sabe por quê. Gilmarques, quantos profissionais, empresários, chegam lá no seu escritório com problema que daria para prevenir e ele já chega quando o caldo entornou, por exemplo? Muitos. Infelizmente, assim, o empresário, muitas vezes ele quer economizar em questões muito simples de ser resolvida com antecedência, com prevenção. Um simples contrato de locação, você já consegue evitar um problema futuro. Você vai comprar um imóvel, você tem que fazer análise da documentação. Você vai comprar uma frota, vai trocar sua frota de veículos, você vai assinar um contrato de financiamento, é importante a orientação de um advogado para fazer análise desses contratos. Porque assim, fica muito mais fácil para o advogado trabalhar na prevenção do que você depois querer discutir uma cláusula contratual. Principalmente quando se trata de contrato entre empresas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, se a empresa assina um contrato de locação, embora o contrato de locação, mesmo entre pessoas físicas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas um contrato de financiamento bancário entre o consumidor e o banco, aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas entre duas empresas, não. Então, se o empresário não tiver a oportunidade de ser orientado antes de assinar o contrato, ele corre um risco muito grande. Um simples contrato de locação já é o suficiente para ele sofrer prejuízos. Então, são exemplos que eu trago aqui, simples, mas que se o empresário ligar para o advogado, estou mandando um contrato, faz essa análise, o que a gente pode fazer para nos proteger se der problema. Né? Então, um problema simples que poderia ser resolvido em meia hora, ele pode levar uma demanda judicial aí, pode gastar milhares de reais aí para resolver um problema que poderia ter sido simples. Verdade. Interessante isso. Inclusive, eu tenho um cliente que ele comprou uma franquia e essa franquia estava envolvida no caso do INSS, recebendo os valores lá, né? Ele comprou um sindicato? Não, uma das empresas envolvidas. E assim, e no contrato dele tinha o resguardo de ele se envolver em algo ruim e não tinha o resguardo da empresa se envolver em algo ruim. E o jurídico dele deixou isso passar. E agora todo o investimento que ele fez, ele teve que parar para poder resolver essa questão, porque de uma hora ou outra vai pegar nele, né? E o contrato de franquia é um contrato que exige muita atenção. Por quê? Você franqueado, você recebe a minuta. E ali é o momento de você dizer sim ou não. Ou tentar negociar. Dificilmente você consegue negociar, né? Principalmente quando se trata de uma franquia que o resultado nem sempre é garantido. Você precisa ter atenção, porque o contrato de franquia, em regra, só vem obrigações para o franqueado. Então, eles criam as regras. Olha, eu ofereço 5 tipos de produtos, mas a franqueadora escolhe como que ela quer trabalhar. E você, franqueado, tem que dizer amém para tudo que ela fala. Né? Então, além de se tratar de um valor muito alto, você tem que ficar pagando os valores. Então, para entrar numa franquia, você tem que ter muita certeza, tem que analisar muito bem o contrato, para você não pegar o seu investimento empolgado que vai dar resultado. Às vezes você acaba com as suas economias. Isso é. Então, é muito importante isso que você está falando. Débora, eu vi a sua palestra e eu achei muito legal. Falei para você, eu quero que você vá no KaiCast. Porque você falou uma coisa que é muito atual hoje, que é a questão da geração Z. Então, entre aspas, ela dá prejuízo para as empresas, né? E como que o empresário em si, ele pode lidar com essa situação? Porque a gente tem um comportamento, né, o perfil comportamental, que é dessa nova geração, e tem o pessoal que é de uma geração mais antiga, assim, né, os 40 a mais, que eles não sabem lidar. E como evitar ter prejuízo nesse processo? O que você recomenda?
O que é preciso entender, primeiramente, é que as gerações, elas são baseadas em tendências comportamentais. Então, não é uma via de regra, né? Então, não são todas as pessoas que têm a idade de 18 anos hoje, que é a geração Z, que tem um comportamento X. É uma tendência, né? Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa, de acordo com os valores, a criação, a região onde ela mora. Isso muda, mas existe uma tendência comportamental. Então, isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, tá? Mas, em via de regra, né, a geração Z é uma geração um pouco diferenciada e, na minha concepção, é uma geração que está sendo muito menosprezada, erroneamente. Por quê? A geração Z, ela só tem um propósito diferenciado. Assim como nós, eu sou da geração Y, né? Eu sou millennial. Assim como a minha geração, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi muito julgada, porque diziam que a gente era muito acelerado, que a gente queria promoção muito rápida. A geração dos meus pais foi muito julgada, porque eles não eram tão workaholics quanto a geração dos meus avós, né? Então, cada geração, ela vai trazendo entre si, ela vai pegando algumas características da geração anterior e vai trazendo diferenças para elas, para essa nova geração, tá? Então, o que muda quando a gente tem que pensar em contratação de uma geração Z? Primeiro de tudo, você tem que contratar a geração Z. Não existe não contratar a geração Z, porque as gerações vão acabando, né? Hoje quase não tem mais baby boomer no mercado de trabalho. Ou eles se aposentam, ou infelizmente eles acabam partindo para um outro plano, né? Então, as gerações, elas têm que se renovar. Então, você vai ter que contratar a geração Z. O que você precisa saber para você não perder dinheiro é conectar esse jovem com o propósito da sua empresa. Se ele não tiver totalmente conectado com o que a sua empresa busca, com o que a sua empresa entende como importante, não vai gerar engajamento e ele não vai te gerar uma boa produtividade, consequentemente vai te gerar prejuízo. Top. Só dando um parênteses aí, eu gosto muito de jovem e eu sempre mantenho estagiário, porque ele é uma pessoa que você está qualificando ainda, mas ele já produz algo, e quando você pega um estagiário, você tem a possibilidade de direcionar ele para onde você quer. Então, você avalia o perfil e direciona ele, alinhando com o propósito da empresa. Exato. Então, se você conseguir implementar o propósito de maneira filosófica, onde ele consiga entender, e essa geração Z, ela está muito conectada em fazer o bem, e tá tudo bem, e tá tudo legal. Então, é uma galera fácil de você engajar. Porque, cara, toda empresa, eu sempre falo o seguinte, toda empresa, ela tem o dever de levar algo de bem para a sociedade. Então, ela tem a missão de transformar vidas, naturalmente. Normalmente, o empresário não tem isso muito claro e ele não passa isso para os colaboradores. Então, quando você passa para os colaboradores a sua missão de transformar a vida, a importância, em regra geral, você consegue grandes ativos com a geração Z, viu? Eu concordo. E uma coisa que você falou que, infelizmente, muitos empresários não têm é clareza de missão e visão. Uhum. Você vai na empresa, tem lá na parede a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, mas não são aqueles. Eles não são praticados. Se são, não são praticados. Então, como que você vai ter uma conexão se nem você sabe direito o que você está fazendo, né? O que você está buscando? Acho que um primeiro passo também seria esse, né? O entendimento, com certeza. Esse entendimento. E tem um outro desafio que é muito grande, que acontece com muito empresário, principalmente os que estão começando, que quer contratar estagiário para fazer função de analista, de supervisor, e aí quer jogar dentro de um jovem que está aprendendo, que está caminhando, engatinhando no mundo corporativo, uma responsabilidade. E aí não funciona mesmo, porque você está jogando em cima uma responsabilidade de uma pessoa que ainda não está preparado para aquilo. Tem que ser devagarzinho, ele tem que começar a entender como é que funciona a cultura da sua empresa, como é que funciona trabalhar no mundo corporativo, que é diferente você trabalhar para um amigo, você trabalhar para o pai na padaria da esquina, né? Então, você vai trazendo um cenário diferente, ensinando ele como trabalhar no mundo corporativo. Não dá para você contratar um estagiário, porque teoricamente é mais barato, e jogar a responsabilidade de um cargo mais alto sobre um jovem que está ali começando, está aprendendo, né? Mas o legal é quando você pega um estagiário, que você joga a responsabilidade e ele assume, você vai ter um grande ativo pela frente. Então eu pondero a questão de jogar a responsabilidade, mas eu deixo para ele uma responsabilidade.
Aí ele vai crescendo com aquilo, isso é minha responsabilidade. E o seu trabalho vai impactar lá na nossa missão, lá na frente, ó. Se você não fizer direitinho aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ter problema lá. Você pode errar? Posso. Eu sempre treino pessoas permitindo o erro. Aliás, eu fico escondido vendo. Eu até participei, acabei de falar que eu permiti que um gerente nosso acompanhasse uma ação trabalhista para ele entender como é que funciona a dinâmica. Assumindo ali uma proposta de erro ali, que acontece, né? Infelizmente, eu já, por ter passado por algumas experiências, depois eu quero até ver a sua opinião em relação a isso, Gil Marques, passado algumas experiências muito negativas com um advogado, dele ir querer tirar da frente, porque ele não tem responsabilidade com aquilo, ele simplesmente deixa o barco correr, vamos fazer um acordo e tá tudo bem. Não argumenta, não defende, não dá clareza nisso. E como é que é a sua percepção disso, Gil Marques? Na Justiça do Trabalho, acontece, as coisas acontecem muito rápido na sala de audiência. Em regra, o juiz tem ali 10 minutos para fazer uma audiência, mas muitas vezes você tem que resolver ali em 5 minutos. O que acontece muitas vezes no processo trabalhista? Às vezes o reclamante, o empregado, pede, por exemplo, R$50 mil de indenização, e aí ele acaba inflando o pedido, né? Pede dano moral, quando às vezes não aconteceu, fala que foi assediado moralmente, foi ofendido pelo patrão, pede hora extra quando ele não fazia. Então, às vezes, ele inventa. E muitas vezes não é culpa do advogado. O reclamante chega lá, fala um monte de coisa e a obrigação do advogado é acolher o pedido do seu cliente e fazer a entrevista e tocar o processo, né? A grande maioria é verdade, mas tem muitos fatos que são falsos, mentirosos, e aí a gente fica bravo, inclusive, com o nosso cliente. O que acontece na Justiça do Trabalho? Às vezes, a possibilidade de acordo é interessante para você não correr o risco. Às vezes o reclamante está pedindo 50 mil e você não sabe quais as testemunhas, quais as provas, o que vai ser comprovado em audiência. Às vezes você não quer correr o risco. E às vezes surge uma oportunidade ali de você pegar aqueles 50 mil que está sendo discutido e fazer um acordo de 5 mil, né? E aí, às vezes, o empresário que está à noite sem dormir, que às vezes a gente recebe um empresário lá, cara, não aguento, não estou conseguindo dormir, né? E às vezes você pega a demanda de 50 mil, é um exemplo, mas tem a ação aí de 1 milhão, que você consegue resolver com 20 mil. Por quê? Você consegue administrar o risco. E aí o advogado tem que ter essa habilidade para passar para o empresário esses ganhos sem demonstrar isso que você percebeu. Parece que o advogado quer se livrar do problema, mas muitas das vezes é administrar o risco. Porque imagina que você não faz aquele acordo e esse processo vai para frente. Às vezes na audiência pode dar uma revelia, a sua testemunha que você fala, essa testemunha é boa, mas na hora do depoimento ele pode dar uma escorregada, e a testemunha do reclamante ser muito boa, convincente, e o juiz desconsiderar o depoimento da sua testemunha e considerar o depoimento da outra. Você pega um juiz que é pró-empregado, você corre esse risco, porque eles são seres humanos. E, infelizmente, eu vou falar para vocês, já presenciei juiz muito tendencioso na audiência. Infelizmente. O juiz que indefere a sua pergunta e defere a pergunta do outro. O juiz que demonstra que a produção da prova não é totalmente imparcial. Ele favorece uma parte, autorizando a pergunta, e defere a sua. E aí você vai acumulando isso. Sim. Então, muitas vezes, isso que acaba acarretando, porque às vezes o empresário fala, puxa, eu tenho meu direito, vai ser... Não, ali a questão, nem sempre a nossa justiça faz justiça. Às vezes... E já aconteceu de ter empresa, entre aspas, ganhar a causa do tipo não ter que pagar nada para funcionário? É muito comum. É muito comum. Por quê? Muitas vezes o empregado mente para o advogado acredita nele e entra com a ação. Muitas vezes o empregado fala a verdade, mas ele não consegue provar a verdade. Então, se ele fala que foi ofendido pelo patrão que o chamou de apelido,
algum xingamento, mas chega na audiência, ele não consegue trazer uma testemunha para provar esse fato, cara, se ele não provou, ele perdeu a oportunidade. Eu acredito, assim, que como empresário, assim como a gente falou um pouco antes aí, você tem que estar preparado para conhecer dos assuntos, porque você vai, com certeza, encontrar muita gente boa pela frente, mas vai encontrar muita gente ruim do tipo advogado que não está preparado. Ele só é um advogado e você tem que ter conhecimento de causa para poder se embasar ali. Eu já vi vários advogados entrando em causa sem estar preparado. Simplesmente vamos ali e você, como empresário, se você não tiver antenado, não conversar com outros empresários que já passaram por experiência. Eu tenho cliente, por exemplo, que é amigo meu, empresário há muitos anos, que todo processo, ela mesmo se prepara, ela vai ler o processo, ela já busca a jurisprudência que tem sobre o assunto, senta na mesa do juiz e o advogado está lá só para cumprir uma tarefa. Então eu acho o seguinte, você tem que ter um bom advogado e você também tem que estar preparado, quem entende do seu negócio é você, quem sabe o que acontece dentro da sua empresa é você. E aí, nesse caso, o preventivo sempre é muito bacana. E aí, falando de preventivo, a gente sabe que no mundo dos negócios, as pessoas vacilam relacionada ao cálculo do preço de venda. Já vi muito empresário com a margem baixa, às vezes tem um pobre de um produto lá que está sustentando a empresa inteira, porque só aquele está com o preço certo. Já vi muito empresário que calcula o preço de venda dele com base no concorrente. Então, o meu concorrente está vendendo por X, eu vou vender por Y. Ele não sabe calcular o preço de venda ou a lucratividade. No serviço, principalmente, acontece muito, porque ele não coloca o serviço dele, a hora técnica. Como é que é essa rotina lá? Busca o preço do concorrente, né, para se comparar. Olha, a gente não tem problema, Sidney, com precificação por hora. A gente diz os nossos negócios, né? Porque a gente avalia todo cliente antes de entrar, tá? Avalia até para dar um valor justo, ver qual é o ticket de entrada que a gente tem naquele cliente e se a gente vai conseguir ajudar. Porque tem casos que você, olha, realmente, você fala pro cara, olha, eu vou te indicar um advogado. O seu caso é recuperação judicial, a gente pegou alguns casos assim já. Cara, entra em recuperação judicial porque daqui a 2 meses você não vai conseguir mais fazer isso, você vai ter problema, né? Mas a gente ajusta também muito preço dentro de cliente. Tem cliente... Isso que eu perguntei. Isso. Tem muito cliente que não está precificando corretamente, está indo com base no concorrente, os valores... É complicado você falar sobre precificação se você não tem informações. E o que acontece? O empresário precifica no feeling. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos vender um tênis hoje. Esse tênis eu comprei da fábrica, me custou R$56. Eu entrei na reunião de diretoria, olha, eu tenho tanto de 20% de imposto, eu quero ter 20% sobre o valor da nota. Eles fazem uma conta, chega lá e fala assim, olha, eu vou vender meu tênis por R$116 e vou ter 20% de lucro, né? Isso eu estou falando em linhas gerais e em números. Quando você chega no 120 e fala, empresário, vamos recalcular seu preço? Vamos fazer o markup do seu preço? Aí você faz o markup do cara, o cara não está tendo 20% de lucro, ele está tendo 6%, porque ele fez a conta errada. Então, até a conta errada, a gente pega a gente precificando errado, a gente pega empresário fazendo. Então, é complicado. E isso faz com que a empresa entenda que ela tem que dar lucro, o empresário diga, olha, isso é um absurdo, que eu não estou dando lucro, eu tenho 20%. E aí, de sentar com ele, sentar com o cara de custo, começar a entender o negócio do cara. E começar a fazer um cálculo de markup, você entende, cara, você está indo pelo caminho errado, você está indo por aqui, o seu preço tem que vir por aqui. Entendeu? Então, precificação é um grande problema hoje no país. Não é vender picolé, comprar por R$1, vender por R$1,50 e falar que teve 50% de lucro, porque não é isso, não é essa a conta. Você me fez lembrar de uma época que eu era do rádio e eu fazia tudo também. Então, eu vendia propaganda, fazia o programa. Eu lembro que eu cheguei num cliente para fazer a oferta e aí ele falou assim, olha, a tal loja está dando 50% de desconto. Eu não consigo dar 50% de desconto porque
ele joga 100% no produto. Por exemplo, compra por 10, vende por 20 e está dando 50%. Eu só jogo 30%. Então, o máximo que eu conseguiria é dar 30% para ter o meu custo. Então, em nenhum momento, ele está fazendo o preço de forma correta. Não. Por quê? Porque ele só está considerando o valor da mercadoria. Né? Então, a gente trazendo aqui para a nossa conversa isso, às vezes a pessoa não coloca nem o aluguel, a conta de luz, mas o prédio é meu. Eu não pago aluguel, mas se você pagasse aluguel? Não. É o básico, Exato. né? É muito comum precisa. o cara chega, ó, eu comprei esse copo por 50, vendi por 100, qual que é o seu lucro? 100%. É um negócio que é O absurdo fora gira, do comum, gira por né? aí, Então ele não exatamente. calcula o custo, que foi 50, e não calcula a margem com base na venda, ele calcula a margem com base no preço de compra. Sim. Então é uma distorção generalizada, é o que eu falo, o empresário, ele não se prepara para ser empresário. Ele muitas vezes estuda o seu negócio, mas ele não se preparou para ser empresário. Ele tem uma margem baixa, não está tendo resultado e não sabe por quê. E aí pior, né? No seu caso, você deve você vai pegar muito empresário que te contrata para você fazer uma consultoria, quando o consultor chega na empresa não tem nem número para entender. Ele precisa primeiro fazer os números para depois entender onde é que está a falha. Existem casos assim, não são poucos. Você chega lá, o cara fala, olha, até o mês passado eu estava tirando X de retirada da empresa. Esse mês aqui eu tô com a conta vermelha. Então assim, me ajuda a entender o que está acontecendo. Tá bom, vamos olhar seus relatórios. Relatório. Não, tem a planilha de Excel aqui com o Pedrinho, tem o Zequinha aqui, ele tem uma planilha ali. Aquele cara que faz a produção tem um papelzinho pendurado na parede, é isso que eu tenho. Mas o senhor precisa se atualizar, né? Ah, mas a gente veio até hoje aqui assim. Pra quê? Sempre foi assim. O sempre foi assim? Se vocês me permitem, eu vou contar uma história do sempre foi assim. Vocês me permitem? Não quero tomar muito tempo muito espaço. Uma criança perguntou para a mãe, né, na época de Natal, mãe, por que a senhora corta as duas pontas do Chester na hora de cozinhar, na hora de assar? Ah, filha, eu não sei, eu faço isso porque sua avó fazia, né? Tá bom. Aí a menina vai lá, vovó, por que a senhora corta as duas pontas do Chester antes de assar? Ah, filha, eu não sei te responder, eu faço isso porque sua bisavó fazia. Aí ela vai lá, bivó, bença, a senhora pode me falar por que a senhora corta as duas pontas do Chester antes de assar? Ah, minha filha, eu fazia isso antigamente porque a panela era pequena. Não cabia. Então, assim, é mais ou menos a lógica do empresário. Ele não entende por quê e ele só segue fazendo. Exatamente. Quando é muito comum você perguntar pro empresário como é que está a lucratividade dele, e muitas vezes ele olha o saldo da conta para saber se ele está tendo lucro ou não. Mas às vezes o saldo da conta ele distorce demais. Muito. Porque em vez dele avaliar o resultado pelo DRE, ele está avaliando pelo DFC. Como é que você tem tratado isso? Os caras, eles têm absorvido isso bem? Você consegue implementar essa análise ou esse cruzamento que é interessante demais para efeito de gestão? Sim, a gente consegue fazer sim, tá? A gente cruza essas informações. Normalmente o cenário que a gente encontra é o contrário. Chega no final do mês, o balanço fechado do mês anterior, o empresário recebe, ele chama a gente e fala, cara, eu tô quase não pagando minha folha aqui, eu tô com um problema de caixa aqui agora, só que eu tô com 3 milhões lá no meu... vendi 3 milhões no mês, o que está acontecendo? Porque ele olha o faturamento. Quando ele vai olhando só o faturamento, ele entende que o negócio dele está indo bem, está funcionando. Só que ele não vê que na loja dele ele está parcelando em 10 vezes, ele não vê que ele está pagando fornecedor em 30 dias... Ele não entende que existe um desencontro de regimes de caixa e competência. Então, a gente consegue elaborar, sim, alguns sistemas de trabalho, incluir alguns indicadores, principalmente de tempo, giro de estoque, para entender por que ele está tendo esse descasamento tão grande na empresa dele e tentar ajustar o máximo possível. E aí, sim, a gente entra, às vezes, até com um advogado para tentar fazer alguns acordos bancários, reduzir algumas tarifas, alguma coisa assim, do que está sendo distribuído naquelas 10 parcelas para tentar amenizar o problema que ele já gerou até hoje e aí começar a melhorar. E a gente faz um trabalho que é minucioso, mas de engatinhar, até a gente conseguir casar novamente
as operações dele de pagamento de fornecedor com os recebimentos. E isso dói bastante. Dói. Dói bastante Bom, ser feito. e eu quero trazer para a Débora também agora, que assim, a gente está falando muito do prejuízo financeiro, lucro financeiro, né? Mas e como que fica a questão emocional, assim, tanto para o empresário quanto para o ambiente de trabalho? Porque tem prejuízo também, né? Como que fica isso? Com certeza. Existe o prejuízo emocional, né? Não só pro empresário, nem para a pessoa que foi contratada errado, mas às vezes para a própria equipe. Então a equipe fica desmotivada, a pessoa foi contratada com o mesmo salário que eu, mas está produzindo menos, não faz o trabalho direito. Então eu também não vou fazer, e aí fica aquela briga de ego dentro da empresa, ninguém quer fazer nada, porque foi feita uma contratação mal feita, né? Dentro dos aspectos psicológicos também, acaba com o clima organizacional da sua empresa. Então, fica aquele ambiente hostil, porque você sabe que tem um funcionário que não está performando, que tem menos competência técnica que você, ou que é menos mão na massa, a pessoa não se entrega tanto quanto você, a sua equipe está se entregando. Então, tem muitos fatores psicológicos dentro de uma contratação mal feita. Além do financeiro, que a gente consegue, né, resolver, a gente vai atrás e tenta resolver um problema financeiro, mas o aspecto psicológico ele perdura mais tempo, né? E você pode inclusive perder credibilidade na sua empresa. A sua empresa pode ficar com uma reputação ruim por conta de uma única contratação mal feita, né? Perante o seu cliente, perante a sociedade que vê, olha, essa empresa não para ninguém, o turnover é altíssimo. Hoje tinha 10 pessoas, amanhã tem outras 10. Então, que empresa é essa? Qual a credibilidade que essa empresa tem? Então, além do aspecto financeiro, uma contratação mal feita, ela gera aspectos psicológicos que podem, sim, no final do dia, trazer ali um prejuízo invisível para a sua empresa. E só uma pergunta, você consegue avaliar, por exemplo, quando a empresa vai fazer uma contratação, você pede para ver qual a missão da empresa antes de contratar o colaborador e você consegue fazer uma junção do cara que você está contratando com a missão da empresa, com a visão, por exemplo? Com certeza. Esse é o nosso principal objetivo. É entender a cultura da sua empresa, é super importante. Então, essa é a diferença, inclusive, de consultoria e de agência de emprego, né? A consultoria, ela faz um trabalho mais 360. Então, quando é um novo cliente, a gente precisa entender a cultura dessa empresa, qual a sua missão, qual o seu valor, qual os seus propósitos, né? E aí a gente faz esse refinamento com relação a isso. Um segundo ponto que pra gente é super importante, entender se você precisa dessa vaga, tá? Porque às vezes não é o que você precisa. Às vezes você acha que você precisa de um SDR, você não precisa de um SDR, você precisa de um closer. Ou às vezes você precisa de um cara de CRM que só vai organizar o teu sistema. Então a gente faz esse alinhamento para entender se é realmente o que você precisa, é aquela contratação. E aí sim a gente parte para o candidato, porque aí a gente já tem bem alinhado, isso já está bem estreito para a gente o que é de cultura, o que é da sua necessidade técnica, e aí a gente vai atrás do candidato com o perfil ideal. O cara está começando uma empresa pequena, ele consegue te contratar? Com certeza, com certeza. Ele precisa contratar, porque no começo, as empresas pequenas, elas têm uma necessidade diferente das empresas maiores, né? Empresa pequena, quando vai contratar seu primeiro funcionário, segundo funcionário, ele precisa de um profissional generalista. E eu falo generalista não só nas atividades. Ele tem que ter uma mentalidade generalista, ele tem que ser o perfil hands-on, né? Ele tem que ser o perfil mão na massa. Quando a gente começa numa empresa pequena, a gente precisa de alguém que vai ajudar ali no administrativo, mas se precisar, vai atualizar uma planilha no Excel, se precisar, ele vai fazer o cafezinho pra gente. Então, o perfil do profissional da empresa, da pequena e média empresa, é um profissional mais generalista. Né? Então, é onde a gente consegue traçar o perfil comportamental mais do que o técnico. O que precisa, eu sei que precisa, mas ele consegue pagar uma consultoria Consegue. top, que nem a sua, assim? Como é que é? Normalmente, qual a experiência que você tem? Porque a gente não vende um serviço, né? A gente vende a experiência de você contratar agregando valor para sua empresa. Então, talvez você esteja gastando um pouquinho hoje, mas você está economizando lá na frente. Então, você está contratando um profissional que vai ser assertivo hoje e que vai ficar com você 5, 10, 15, 20 anos. É um profissional que tem competências técnicas e comportamentais para fazer história junto com a sua empresa, né? Então, no fim do dia, a gente coloca na ponta do lápis, vale a pena. O custo para contratar e demitir é muito alto.
Então, quando você demite um profissional, você paga cerca... O cara trabalhou 6 meses para você. Você vai pagar cerca de 50% do salário anual do cara na rescisão dele. Tá? Por quê? Porque você paga, além da rescisão, dos impostos, né, dos tributos, você paga o tempo de seleção, você paga o tempo de treinamento, você paga o uniforme que você gastou. Então, o custo é muito mais alto. Então, demitir é alto, o preço é alto, né? E a gente vende exatamente esse serviço. É não precisar demitir, porque a gente coloca a pessoa certa no lugar certo. Top. Show. E aí você me abriu uma dúvida agora, que você falou assim, generalista, né? Pra gente não... Já vai entrar até uma questão ali do Gil Marques, mas assim, tem um jeito certo de contratar, porque eu não posso contratar uma pessoa para fazer uma coisa e colocar ele ali como generalista para me ajudar em outras coisas. Aí você traz essa orientação também para o empresário. Nesse caso, você precisa de um profissional nessa linha. Exatamente. A gente faz todo o entendimento do que aquele profissional precisa e a gente desenvolve aí o que hoje chamam de job descriptions, né? Que nada mais é do que uma descrição de cargo. Uma descrição de cargo bem detalhada. O que quais são as etapas do trabalho desse profissional, o que é esperado dele, mitiga muito o risco trabalhista, porque aquilo já está desenhado, o candidato ele está ciente, ele vai assinar, que ele está ciente com as atividades que está proposto para ele naquela vaga. Então, o risco trabalhista é menor, né? Existe sempre o risco trabalhista, por isso que a gente precisa trabalhar muito no preventivo, né, doutora? Isso mesmo. Mas a necessidade de você fazer uma descrição de cargo bem detalhada tem que ser feita desde o começo. Na verdade, é importante você fazer desde o planejamento, né? Quando você vai fazer o teu headcount, que o ideal é você fazer lá no finalzinho do ano, para o ano seguinte, você já desenhar isso. Então, quais são as funções que eu preciso para alavancar o meu negócio no ano que vem? Vamos desenhar quais são as atividades, o que cada um precisa fazer, quanto que eu posso pagar, né? Coisas não vai impactar no meu financeiro. Então, todo esse planejamento é importante fazer desde o começo, para que você não tenha esses problemas lá na frente. Legal. E aí, trazendo para o Gil Marques, você tem algum caso, por exemplo, assim, real, que você atuou, que tipo uma medida preventiva pequenininha trouxe uma baita solução ali? É interessante o que a Débora falou. Por quê? Porque se você faz a contratação bem feita, como é essa contratação bem feita? Você delimitar exatamente quais vão ser as tarefas executadas por aquele empregado. Se você elabora um bom contrato de trabalho e deixa claro quais vão ser as atribuições dele, futuramente ele não pode alegar desvio de função. Uma coisa interessante que muitos empresários desconhecem é que no curso do contrato de trabalho, qualquer alteração na contratação em prejuízo do empregado, você corre o risco de ter que pagar judicialmente. Por exemplo, se você negocia com o empregado um ajuste no salário, mesmo que seja comissão, e futuramente esse empregado consegue provar que, em razão desse ajuste no curso do contrato, ele sofreu prejuízo, e é muito comum isso, principalmente na área de vendas, que você muda ali o local que aquele empregado tem que atuar. Às vezes você altera o percentual da comissão e o empregado consegue provar judicialmente que, olha, nesse período anterior, nesse ano anterior, minha renda era de 5 mil, mas em razão da alteração na forma de pagamento, eu continuei pagando, vendendo da mesma forma, mas o meu ganho foi só de 4 mil. Ou seja, em razão da alteração feita pelo empresário, aquele empregado pode pleitear judicialmente essa diferença, porque ele traz para a justiça, e a justiça tem um entendimento muito tranquilo em relação a isso, que qualquer alteração no curso do contrato de trabalho, para pior, né, ainda que o empregado concorde, você desrespeita uma das regras trabalhistas. É evidente que há exceção, né? Quando você faz isso por acordo coletivo, tem aquelas regras de empregado com curso superior, com o cargo com ganho maior, que a reforma de 2017 trouxe, mas a regra é essa. Se a alteração do contrato for para pior, o empregado pode pedir na justiça essa reversão.
A correção ali. Exatamente. E aí, daí eu teve uma outra dúvida aqui, que é assim, por exemplo, e no caso do empregado que ele cobre férias do outro, como que fica? Porque eu conheço uma pessoa que ela cobre férias de todo mundo na empresa e ninguém cobre a dela, porque Ninguém faz tudo. Aí tem que analisar a alteração, se isso muda no salário. É muito comum, por exemplo, o ajudante de operador cobrir férias do operador, né? Só que como isso acontece uma vez por ano, se essa pessoa procura um advogado, vai dar uma diferença ali de R$300, R$400, R$1.000. Não compensa um processo trabalhista. Mas é uma atenção que o empresário precisa ter. Se ele vai ter um que cobre férias de todos, ele precisa ter um equilíbrio ali na questão do salário. Ele não pode pegar um ajudante e botar aquele ajudante para cumprir as férias de todos os 12 operadores da empresa. Por quê? Se o ajudante fica tirando as férias dos 12 operadores, ele tem que colocar um operador. Porque se aquele ajudante provar que pelo menos aí já começa a valer a pena um processo judicial, que o ajudante recebe 2.000, o operador recebe 3.000. E ele está trabalhando 2 vezes, fazendo 2 vezes o papel de... Isso, e aí tem uma rotina. Se judicialmente ele com uma testemunha prova que ele começa a executar aquela tarefa durante todo o ano, né, e ele recebendo um salário inferior, a justiça vai dar amparo para o pedido dele. Então, essas questões que chegam na justiça é uma questão que demonstra muito a falta de organização do empresário. O empresário precisa se organizar, monitorar. A gente entende, nós advogados entendemos, porque a atividade do empresário é muito dinâmica. Uhum. Ele tem que focar em ganhar dinheiro, gerar lucro. Mas isso daqui é o prejuízo silencioso. Tem que se resguardar disso. Ele tem que ter atenção, tem que olhar lá na questão fundamental da empresa, que é produzir, mas não pode ignorar a gestão. Porque senão ele ganha lá e perde aqui. E aí não fica interessante, né? Porque a demanda da justiça do trabalho é muito onerosa. Na verdade, um dos maiores prejuízos que eu vejo do empresário é não ter previsibilidade. Então você faz um planejamento orçamentário, você calcula tudo, você calcula o seu custo com base num salário X. Aí lá na frente o camarada trabalhou com você anos e você achou que estava tudo certo. E para ele também estava, porque ele nunca reclamou. Só que aí ele sai, ele tem até 2 anos para questionar aqueles fatos. E aí você corre o risco de ter a previsão sua completamente por água abaixo. Outra questão é a questão tributária. Você faz um planejamento baseado numa legislação, uma legislação intensa, vasta, onde o chicote estrala no Brasil. Então você calcula tudo com base no imposto. Quando você vai ver, tem outro. E a margem é baixa, né? Mas o governo, ele tem a margem dele alta. O maior sócio do empresário brasileiro é o governo, né? Como é que você trata isso, Dorival? Como é que você trata essa previsibilidade dentro da sua consultoria financeira? Como é que você trata isso lá? Vamos lá, Sidney. Previsibilidade é o ramo de atividade do cara, né? Tem alguns ramos que realmente não se tem muita previsibilidade, né? É um negócio muito sazonal. Mas o que a gente faz hoje é entrar no cliente e realizar a construção de cabo a rabo de um orçamento e impor metas. Porque assim, a previsibilidade, a gente tenta estruturar historicamente o que a empresa já tem de informação, entender qual é a estratégia e objetivo do empresário. Olha, eu quero chegar no final de 2026 com esse tamanho de retirada, ou eu quero que a minha empresa tenha um valor de mercado maior porque eu estou pensando em um M&A. Então, a gente estrutura todo esse trabalho de metas desculpa, fugiu a palavra. De metas e orçamentos anuais para ele entender mais ou menos o que vai acontecer de forma o mais assertiva possível cada mês na empresa dele, e essas metas são distribuídas entre comercial, entre produção, o que vocês vão ter que produzir, o que vocês vão ter que vender, para que seja atendida satisfatoriamente esse orçamento e chegue no final do ano e a gente consiga, assim, suprir esse plano do empresário. Então, assim, a previsibilidade a gente cria com base em dados históricos. Se você não tem base histórica, você não sabe
praticamente nada do que vai acontecer para frente, mas a gente atua assim com previsibilidade. Inclusive, fluxo de caixa, a gente atua com bastante questões de previsibilidade, porque empresário que não sabe para onde está indo, né, não sabe onde vai chegar, né? De ouro, né? A dica de ouro agora que a gente, passou rapidinho aí. O pessoal está assistindo a gente, acompanhando a gente aí. Agradecer a você que está acompanhando, pedir para você curtir, né, o nosso vídeo, encaminhar, se inscrever, porque sempre a gente vai ter um pessoal qualificado como esse que está aqui com a gente para trazer dicas, notícias importantes aí do seu segmento. E, claro, fazer o seu negócio alavancar mais. Então, para a gente finalizar, vamos pedir para cada um dar uma dica de ouro, assim, tipo, para evitar prejuízos ocultos na sua empresa, faça isso. Cada um na sua área. Vamos começar aqui com o Gil Marques. Para o empresário evitar prejuízos na sua empresa, principalmente nos processos trabalhistas, ele precisa ter uma boa assessoria. Ele precisa de um profissional que ele pode pegar o telefone ali, olha, estou com essa dúvida, e o advogado da outra parte está disponível para ouvir e orientá-lo para tomar a melhor medida. E, além disso, ter uma assessoria para antecipadamente falar, olha, isso daqui é importante, isso daqui você faz dessa forma, porque isso vai criar uma cultura visando evitar prejuízos na empresa. O advogado pode fazer o checklist, o pente fino na empresa e depois estar sempre disponível para ouvir o empresário, porque a atividade do empresário é muito dinâmica, ele precisa desse contato. Então, essa assessoria jurídica é fundamental para o empresário evitar prejuízos. Perfeito, top. Agora a nossa querida Débora. Acho que a principal dica que eu acho nesse caso é que os empresários, eles devem investir tempo e método para entender profundamente quais são as necessidades e os desafios da empresa dele antes de contratar. Então, não adianta só achar que se você não sabe por onde começar, contrata quem sabe, né? Vai atrás de uma consultoria que vai te ajudar a identificar não só a tua cultura, mas a sua necessidade técnica e comportamental. Mas você precisa investir tempo e métodos para isso, para que você não tenha um prejuízo financeiro lá na frente. Top. Agora o Dorival e a gente segue. Rapaz. Vamos lá? Olha, voou. Eu acredito de verdade que essa seja uma dica de ouro, igual dos nossos colegas aqui. O empresário sentar todo mês, pelo menos uma vez por mês, com o seu diretor, controller ou gerente financeiro, sentar com o seu contador, com o seu advogado, com o seu RH, o seu tributarista e ver se os planos que ele está traçando para a empresa estão sendo seguidos. E se ele está indo para onde ele deseja ir. Ele tem que entender. Então, eu acho que o empresário não pode ficar focado em produção. Ele tem que sentar com um contador, que é extremamente importante, financeiro, RH, tributário, jurídico, todo mês, em que ele marque uma reunião de 1 ou 2, 3 horas com todos esses profissionais da empresa dele. Mas faça isso, porque a gente vê muito profissional que está distante. Dá aquela passada de bom dia e aquela passada de até amanhã. É isso, gente. Legal, é isso aí. Agradecer a vocês, né? Obrigado de coração e parabéns por estarem aqui, por tomar a decisão. Sabe que o CAI promove muitos benefícios, promove muitas oportunidades para você vender mais, porque toda vez que a gente tem um evento é um ponto de contato novo. Toda vez que a gente traz um conteúdo é uma oportunidade de você não tropeçar em alguma pedrinha. Infelizmente, tem muitos empresários que estão dormindo, né? Que o dia a dia, a correria do dia a dia faz ele investir mais nos braços e pouco no desenvolvimento intelectual, né? Então, gratidão, obrigado, viu, Vivi? Eu que agradeço a todos vocês também por estarem aqui. E, assim, as portas estão abertas para uma próxima oportunidade, que acho que o papo foi bem bom hoje, né? É isso aí. Muito Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Mesmo, viu? Top.